Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. E nesse episódio eu vou tratar sobre o tema técnicas espirituais, relacionadas à questão de desdobramento com o meu amigo Daniel Ceribelli. Dani, obrigado mais um dia por essa explanação que você vai dar pra gente, né? Uma questão importante que todo mundo andou pedindo, né, foi a questão de técnicas para se desdobrar. Mas eu acho que antes é importante você falar um pouco para a gente sobre os amparadores, sobre o momento anterior às técnicas. Sim. Primeiramente, gratidão, viu, Rafa, por ter me chamado. Eu que agradeço. Eu estou felizão de estar aqui com você, com vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre espiritualidade de forma tranquila, de forma leve, que eu acho que a espiritualidade deve ser trazida dessa forma, né? Exatamente. A projeção astral, ela é uma ferramenta. E dentro dessa ferramenta, você tem vários desdobramentos, várias coisas que você pode fazer no plano espiritual. Uma das questões mais importantes é justamente o amparo extrafísico. Porque você, como projetor astral, tem uma energia muito forte, que é uma energia que você leva para o plano espiritual, né, que é uma energia produzida no corpo físico, a energia do encarnado, a energia do corpo. É uma energia muito presa à matéria, né? A pessoa, o encarnado é muito presa à matéria, né? Exato. E ele tem que aprender até se sutilizar um pouco, né, disso, né? Sim. Então, o amparo extrafísico é muito importante, né? A gente tem guias espirituais. Todos nós temos guias espirituais. E esses guias podem levar o projetor extrafísico para fazer amparo extrafísico. É importante vocês saberem que dentro do movimento espírita e dos movimentos espiritualistas, o que nós consideramos mentores, a Igreja Católica dá o nome de anjo da guarda. Exato. Né? Muda o nome, mas a gente acaba falando mas questão, eu né? estou abordando isso para o pessoal também poder saber, né? Porque tem católico aqui, tem evangélico, tem espírita, tem macumbeiro, isso é um canal universalista. Boa. Pois é. Então, você sai do seu corpo físico, né? E o seu amparador te leva para fazer uma assistência extrafísica. E essa assistência extrafísica é você, em corpo astral, doar energia tanto para um espírito que já desencarnou, ou seja, já morreu, quanto para uma pessoa que está na matéria ainda, está viva, e você vai doar energia para essa pessoa. Então, um jeito da gente iniciar um processo como esse é, antes de dormir, é levar os pensamentos e fazer uma prece. Se você está estudando projeção astral, é importante se colocar à disposição dos amparadores, para que eles possam saber que você está apto. Você tem uma certa proteção, né, no momento do seu desdobramento, porque conforme a gente falou no vídeo anterior, o momento do desdobramento, ele nem sempre é um momento fácil. Você se depara com obsessores, né? Situações difíceis, a pessoa é levada ao cemitério, a pessoa é levada a regiões umbralinas, há regiões que tem muita lascívia, né? Onde você faz pactos espirituais com obsessores. Tem de tudo, né, no plano espiritual. Exatamente. E sempre é bom a gente poder pisar nesse terreno com o amparador, né? Exatamente. Então, leve seus pensamentos, se coloca à disposição dos amparadores, e eles facilitam até a projeção astral. Eles podem dar passes energéticos no seu campo espiritual para facilitar a soltura do corpo astral, e aí eles podem te levar para fazer um amparo extrafísico. Isso é muito interessante, até para o pessoal saber que o passe energético, ele não necessariamente você precisa do passe energético dentro do centro espírita, ou fazer um autopasse. Então, dentro dessas questões do que fazer fora do corpo físico, sabe, você pode também fazer turismo. Você pode sair do seu corpo físico para visitar outras cidades, né? Cidades que você quer muito ir no corpo físico, mas você não tem dinheiro para ir, você pode também ir extrafisicamente. Sabe, essa coisa de projeção astral não precisa ser uma coisa, sabe, sisuda, uma coisa, não, só fazer amparo, uma coisa muito... Não, você pode relaxar também, você pode voar no plano extrafísico, você pode, como eu falei, ir para cidades extrafísicas, visitar parentes que já se foram, né? Mas tudo isso, dentro do que você falou, e é muito importante, você sempre está ao lado dos seus amparadores, energeticamente, sempre levar os pensamentos, para que quando você for fazer um turismo extrafísico, como eu estou falando, você está bem. É importante até citar aqui um caso de uma amiga minha, né, procuradora de justiça hoje, e ela estudou com o Valdo Vieira no IPC, né, e ela tinha mania, às vezes, de se projetar para poder aprender ou poder saber as dicas da prova. Ela está assistindo aí, eu vou deixar um beijo para você, mas eu não vou falar seu nome. Pois é. Não, e tem questões interessantes, inclusive dentro do amparo, que muitas vezes você pode fazer um amparo extrafísico, você está todo disponível, todo feliz para fazer um amparo,
Se chega na hora, o espírito não aceita o amparo, não está preparado para receber. Isso inclusive aconteceu comigo aqui no Rio de Janeiro, no Jacarezinho, onde eu tive um desdobramento, fiz as técnicas, a gente vai abordar mais pra frente sobre as técnicas, tive desdobramento e me deparei com um espírito na minha frente, né? Logo que eu saí, muito, se franzi, muito precisando de energia. Eu senti isso e senti um amparador perto de mim, apto, a doar energia para que eu pudesse passar para aquele espírito. Mas o espírito não aceitou. Ele não estava preparado. Ele tinha tanto remorso, tanta dor dentro dele, ele não aceitou. Ele começou a fazer inclusive uma transfiguração. Ele não aceitou. Criou-se uma barreira ali. Ficou acuado, né? Ele ficou acuado, não conseguia. E aí não houve um amparo. O guia espiritual respeitou aquele momento do indivíduo e eu voltei para o meu corpo e ficou por isso mesmo. Nem sempre dentro de um processo de desdobramento você consegue isso, né, para poder fazer essa assistência extrafísica. Mas é a proposta do desdobramento. Não que vocês não possam, né, fazer um turismo através disso. Ou, enfim, vocês querem se desdobrar para aprender a manipular determinadas coisas para a sua vida. Mas uma função mais nobre seria esse amparo extrafísico. Sim, né? Acho que no fim, né, a gente está falando sobre autoconhecimento. Se você faz um amparo, se você ajuda o outro, isso também é um processo de autoconhecimento. Você está lidando ali com informações novas, você vê como é que você vai atuar naquele momento, qual a sua atitude. E percebendo tudo isso, né, esse processo todo não deixa de ser uma ferramenta de evolução. Fala um pouquinho pra gente sobre as técnicas diretas e indiretas. Pois é, inclusive, olha, eu estou aqui com a Mi Band, um relógio. Eu uso esse relógio para ter experiências extrafísicas. Né? Como assim? Pois é, olha só. Uma das questões importantes para você ter uma projeção astral consciente é justamente a lucidez. Né? Se você tem lucidez aqui agora, no físico, no dia a dia, lavando a louça, varrendo uma casa, lucidez não é deixar a vida passar no automático, é saber o que você está fazendo. Não, eu estou aqui agora, lúcido, consciente de mim mesmo. Essa lucidez é muito importante porque quando a gente vai dormir, a gente leva essa lucidez para o plano extrafísico. Né? Você leva ela. Então eu uso aqui o reloginho da seguinte forma. Eu coloco ele para vibrar 7 vezes por dia. E o que acontece quando ele vibra? Eu faço uma técnica justamente de trazer a minha consciência de volta. Vou dar um exemplo. Vibrou agora. Eu falo para mim mesmo. Eu estou e percebo aqui agora. Várias vezes ao dia. E faço outra questão que é muito importante, que é você dar um comando de seguinte: da próxima vez que eu estiver fora do corpo, eu vou saber que estou fora do corpo. É uma indução, né? Faço isso 7 vezes por dia. O que acontece? Quando você vai dormir, que seu corpo astral se desprende do corpo físico, a gente falou disso no primeiro episódio, você vai levar isso. Então, você vai estar lá fora do corpo no seu quarto e começa a questionar a realidade. Será que eu estou fora do corpo? Lucidez. Estou fora do corpo, aí você abre a lucidez. Essa é uma técnica. Eu faço com a Mi Band, mas você pode fazer com relógio. Se você conseguir lembrar, né? Eu não lembro, minha memória é de peixe, dura só 1 minuto. Mas se você conseguir lembrar, melhor ainda, que não precisa de um relógio o tempo inteiro. Eu uso o relógio e é excepcional. E fazendo essa técnica, essa é uma técnica indireta, você não precisa trabalhar suas energias, é uma técnica cerebral, né? Questão mnemônica, você vai levar isso para o plano extrafísico. E aí a gente pode ir para as técnicas também, que são técnicas diretas, que movimentam as energias. Você movimenta as suas energias para poder ter essa soltura, conseguir fazer com que o seu corpo espiritual, né? Através de exercícios, né? Exatamente. Um exercício muito bom é a OLV, que é a oscilação longitudinal voluntária das energias. Prestem atenção nisso. Essa técnica é excepcional, Hoje em dia quem trabalha muito com essa técnica é Nancy Trivelato, né? Essa técnica vem ali também da questão da questão do Valdo Vieira com o estado vibracional, mas eu vou explicar para vocês, tá? Oscilação longitudinal voluntária das energias. Imagine que as energias estão fluindo para cima, para baixo, para cima, para baixo. Como uma bola. Exato. Ou como um tubo, né? Como um tubo. Tem pessoas que dão de visualização. Não precisa visualizar. Você pode sentir também. Tem gente que tem facilidade, já consegue visualizar a bola, tudo, né? Tem gente que não tem. As pessoas que não têm facilidade de visualização podem sentir. Sente energia para baixo, energia para cima. O que vai acontecer? Nesse processo, você está
você está dando um comando para suas energias. Lembre que no plano extrafísico, o que manda é a sua consciência. A mente, ela tem poder sobre a matéria extrafísica. Aqui, para você pegar um copo, você tem que estender a mão, né? Tem os ossos, os tendões, estende a mão e pega o copo. No plano extrafísico, você pensa. Esse pensamento modifica o plano astral, modifica a matéria astral. Com o tempo, você vai aprendendo mais sobre isso, né? Então, quando você movimenta as suas energias através do seu pensamento, você está soltando as suas energias, deixando o campo propício para o corpo espiritual se desprender quando você for dormir. E aí, nesse processo todo, você também tem a mobilização básica das energias, onde você pode exteriorizar as suas energias, captar energias do ambiente, muito importante. Às vezes você chegou no trabalho, está super cansado, a energia já se foi, só quer deitar e dormir? Espera, deita, relaxa, capta a energia do ambiente, imagine o sol, imagine que você está captando a energia do universo para você se carregar. Se revitalizar, né? Exatamente, revitalizar. Fiquem ligados nessa dica, né? Porque isso vai poupar muito vocês de tomar antidepressivo, né? Com certeza. De tomar excessos de banho de descarrego, porque, entendam, o processo de desdobramento, o processo isso não independe de religião, tá? Independe. É importante frisar para eles também aquela questão, né? Que isso é uma técnica que tem que ser exercitada. Tá? Sim, exercitada. Fiquem ligados, porque assim, mais ou menos, se sabe-se hoje, através de métodos extensivos e de grandes literaturas, que 10% ou menos, né, que conseguem o desdobramento. A maioria das pessoas, quando elas conseguem o desdobramento, elas vão só até 40 centímetros do corpo físico. Mas se você tentar, água mole e pedra dura, quanto baixa até que fora. E aí, esses energéticos justamente é para furar esse bloqueio, para que você possa deixar tudo mais livre para o corpo espiritual sair, né? Dani, então uma dica pra gente, como é que o pessoal pode fazer sobre algumas técnicas para ela começar a, depois desse processo dos amparadores, para ela pedir essa assistência extrafísica para poder ajudá-la, como ela pode fazer para poder fazer o processo do desdobramento? Ela tem que ter um horário específico, ela tem que formar uma egrégora, como a gente faz dentro do movimento espírita, que é o culto do lar. Seria indicado isso, a pessoa ter um dia certo, uma hora certa para ela poder treinar isso? Como a gente falou, projeção astral é algo natural. Acontece com todo mundo. Já falou muito bem. Às vezes a gente vai deitar, o corpo astral sai 40 centímetros, volta, fica nesse processo, né? Fica nesse processo. E aí, é muito bom ter disciplina. Como tudo na vida, né? Tem que ter disciplina. Lembrem do filme do Chico Xavier, hein? O Emmanuel lá. Disciplina. Exatamente. A disciplina é muito importante em tudo na vida e na projeção não vai ser diferente. Se você pega as técnicas para fazer, faz direitinho, faz com frequência, vai fazer uma vez na semana, faz direitinho naquele dia, naquele horário, vai fazer 2 vezes, faz direitinho. Essa frequência vai fazer com que você acostume tanto o seu corpo físico quanto o seu corpo astral e também dá um apontamento para o seu mentor que naquele dia, naquele horário, você vai estar fazendo as técnicas. E está disponível para que a espiritualidade amiga possa te ajudar no processo de desdobramento. Isso para vocês também lembrarem que a questão do desdobramento, o seu amparador vai lhe ajudar no momento do desdobramento. Por isso que é importante, né, Dani, a gente pedir sempre que a espiritualidade nos ajude nesse processo. Humildade, reconhecer que não sabe tudo e pedir ajuda, que funciona muito bem. Aos universitários, né? Exato. E essa questão dos chakras, você podia falar um pouco pra gente, porque isso foi uma pergunta constante e eu não falei isso no vídeo anterior, eu acho que é legal a gente falar disso sobre esse desbloqueio, a função deles, o porquê. Sim. Aqui no corpo físico você tem vários sensores. Aqui você tem os olhos, né, visão, olfato, você tem a pele, o tato. A gente tem os sensores. Esses sensores fazem com que a gente perceba o nosso mundo. Que a gente perceba as coisas ao norte. E a gente vive dessa forma, né? O corpo astral não é diferente. Ele também tem os sensores dele. E os sensores mais importantes do corpo astral é justamente os chakras. Porque são chakras que fazem essa ligação entre corpo astral, duplo etéreo e corpo físico. Os chakras são ramificações muito distintas que vão do corpo astral, que se ligam a cada célula do seu corpo físico e que fazem esse intercâmbio de energias, intercâmbio de informações. São 7 chakras: o chakra básico, o chakra sexual, o chakra umbilical, o chakra cardíaco, o laríngico. Você também tem o chakra frontal e o chakra coronário.
Cada chakra tem uma função. E sua cor específica. Isso, exato. E cada chakra está ligado a uma glândula específica no corpo, né? Exatamente. Então, os chakras são verdadeiros vórtices energéticos, verdadeiros sensores do corpo espiritual. E eles que fazem esse trânsito de energia. Quando você está fora do corpo físico e você vê alguma coisa, você vê pelo chakra frontal. É como se fossem os olhos da alma. Então, olha só, aí a gente já começa a ver a importância da limpeza dos chakras. Quando a gente movimenta as nossas energias, nós já estamos dando um geral, fazendo uma geral ali nas energias, né? Se você está movimentando com aquela técnica da ouve, a técnica da ouve é justamente para você conseguir instalar um estado vibracional, que é um estado onde as energias estão em ressonância, você sente a vibração muito forte. Esse estado já dá uma limpeza nos chakras, nas energias como um todo. Mas também tem a técnica de você limpar o chakra individualmente. Você pulsa a luz, chakra frontal, pulsando luz, sabe? Pulsa a luz. Isso vai dar uma limpeza no chakra. Cada chakra tem suas cores, né? Vocês podem pesquisar um pouco mais sobre o assunto para também se aprofundarem. Então, através da visualização dos chakras, isso pode proporcionar a pessoa a desdobrar do corpo. Sim, porque você viabiliza esse trânsito. Da limpeza, né? Exato. Você tem uma projeção mais fácil, porque a gente vê muito a questão da projeção cega, onde o indivíduo sai do seu corpo físico e não vê nada. Por que ele não viu nada? Ele limpou as energias, fez trabalho energético, fez a técnica do relógio que eu falei, e saiu do corpo, conseguiu, mas não viu nada. Chakra frontal, sabe, poluído com ideias negativas, coisas do dia a dia que você não... Então, quando você pulsa a luz no chakra frontal, é um exemplo, mas você pode fazer com cada chakra do seu corpo. Você encontra várias técnicas muito interessantes na internet, inclusive no meu canal tem umas técnicas, né, que vocês podem pesquisar. Segue lá, compartilha e fica de olho no canal dele. Mas Dani, dá uma dica pra gente. Você acha melhor a pessoa treinar desdobramento sentada ou deitada? Deitada, porque a projeção astral, o desdobramento extrafísico, ele precisa de um relaxamento, né? Um relaxamento, quanto maior esse relaxamento, maior a soltura. Se a pessoa consegue... E no momento que ela está sentindo que ela está quase desdobrando, qual é a sua técnica? Ela se jogar para frente? Olha, ensina brevemente o passo a passo para que a pessoa possa ter êxito no desdobramento. Quando você for deitar, inclusive se programa para deitar um pouquinho antes, 1 hora antes, já começa a trabalhar as energias, começa a fazer a ouve, para instalar um estado vibracional. Visualizar a energia descendo e subindo, ela se transformar num tubo de luz altamente possante e rápido. Segue o canal dele, preste atenção, porque lá você vai ter alguns vídeos que vão tratar sobre esse tema e técnicas específicas para o desdobramento do corpo. Exato, lá no meu canal tem uma técnica super rápida para você sair do corpo, 12 minutinhos de vídeo, é só colocar técnica projetiva Daniel Ceribelli e você vai encontrar esse vídeo. Bom, Dani, então resumindo, a pessoa vai deitar, ela vai fazer o estado vibracional e depois ela vai pedir orientação aos amparadores para poder ajudar no processo. Inclusive é importante esse processo, né, para você poder criar uma egrégora e com o passar do tempo, quando você se desdobrar, você vai encontrar com pessoas, né, os seus grupos de experiências, né? Sim, tem um ponto importante, Rafa, que às vezes a pessoa você fez as técnicas, fez tudo, e chega na hora, tá ali deitado, sentiu as energias, e agora? Você está sentindo a soltura, e agora? O que você faz? Quando você fizer as técnicas e ali deitado, começar a sentir a soltura do seu corpo espiritual, deixa aí. Cria uma força mental que te impulsiona para frente. Como se você estivesse levantando da cama, mas sem movimentar nenhum músculo. Impulsiona. Você pode começar a sentir a soltura e com certo controle que você vai adquirir com o tempo, né, com frequência nas técnicas, você pode ter o desdobramento. É importante, né, a continuidade desse trabalho, porque através do aprimoramento é que vocês vão conseguir realmente os êxitos nos desdobramentos, nos exercícios, nas técnicas, e vai passar um momento que a pessoa vai até se desdobrar até de forma inconsciente, né? Não, e você imagina, a gente fica... Automática. E a gente fica aqui no plano físico, a maioria de nós, a gente fica meio que no escuro, né? Não sabe o que vai encontrar do outro lado, medo da morte. O medo é um processo muito complicado, o medo do desconhecido. Então, quando a gente começa a estudar sobre esses assuntos e começa a ter êxito através de uma questão pessoal, uma intenção muito forte, você começa a ter êxito, começa a ter experiências, você comprova por si mesmo que existe vida após a morte. Ninguém vai te dizer, não é?
você sabe, você viu, você foi no plano espiritual. Isso tira um peso das costas muito grande, que é o peso do desconhecido. Imagine, você sabe agora que existe plano espiritual, que esse corpo vai se dissolver, mas você continua. Você continua. É lindo, né, essa continuidade da vida. Eu espero que vocês treinem, né? Porque a função desse vídeo é justamente ensinar essas técnicas. Dani, tem alguma outra técnica que você queira ensinar? Que, assim, de visualização, a pessoa puxar por um determinado chakra, né? Porque é importante saber que o frontal e o coronário, eles são altamente importantes nesse processo, juntamente com o cardíaco, né? Sim, sim. Você quer falar um pouco sobre o fio de prata? Para o pessoal não ficar com medo de sair do corpo e não voltar? Esse medo é muito frequente. O pessoal no canal pergunta muito: será que eu saio do corpo? E se alguém vier, um espírito vier e cortar o meu cordão de prata, né? Mas vamos lá, vamos com calma, vou explicar o que é cordão de prata, que é importante a gente abordar esse ponto. Olha, lembra que eu falei das energias? Essas energias que grudam o corpo espiritual, o corpo físico, o duplo etérico. Quando você se distancia do corpo físico, essas energias elas vão se aglutinando. Quanto mais longe você vai com o seu corpo astral, mais essas energias se aglutinam e com o tempo elas se transformam num cordão. Esse cordão é luminoso, ele brilha. Então, né, os antigos esotéricos acabaram chamando de cordão de prata. Nada mais é do que essas energias que são ali aglutinadas e que fazem o trânsito de informações astral e o corpo físico. Um cordão umbilical, né, que liga a espiritualidade à matéria. Exatamente. E esse é um cordão, gente, esse é um cordão ultra tecnológico. Esses copos que nós estamos usando foram feitos por consciências muito, muito capazes. Então esse fio, o espírito não pode ir lá cortar o fio de prata. Dani, você já teve alguma experiência de desdobramento e no processo do desdobramento você já se defrontou com algum ser extraterrestre? Já. Porque eu acho importante você falar esse tema, já que existe tanto tabu em aceitar essa realidade. Posso contar uma experiência? Fique à vontade. Boa. Ó, gente, no primeiro vídeo, eu falei sobre essa minha questão de ir ver para crer. Eu gosto de ver para crer, eu gosto de testar conhecimento empírico, né? E extraterrestre para mim parecia uma coisa muito esquisita, um assunto meio um tabu. Um tabu, extraterrestre, nave, tabu. Mas a vida é uma caixinha de surpresa, né? E aí, certa noite, fui deitar, fiz as técnicas que nós abordamos aqui e tive um desdobramento. Comecei a sair do meu corpo físico. Saí de uma forma muito estranha. O meu corpo astral duro. Não era eu que estava saindo, era alguma coisa que estava me puxando. Isso aconteceu só essa vez. Corpo astral duro, sabe? Eu ali era quase como uma paralisia fora do corpo. E foi, daqui a pouco perdi a consciência. Perdi a consciência e recobrei a consciência em uma nave. Uma nave extrafísica que pairava, extrafísica porque está fora da matéria, e pairava sobre o planeta. E dentro dessa nave havia um ser, e é muito peculiar isso, a comunicação. Era um ser humanoide, como nós, né? Mas ele tinha alguns detalhes diferentes que eu percebi depois. Nós começamos a conversar. E logo na primeira conversa, e logo no primeiro assunto ele falou o seguinte: olha, a nossa comunicação é holográfica. Como funciona isso? Se eu explicasse alguma coisa para ele, ao invés de entender como palavras, ele entendia como um cenário, como um sentimento. Então se eu explicasse, olha, olha, quando eu tinha 13 anos eu aprendi a andar de bicicleta, ele ia entender aquilo como um cenário, ele ia entender o sentimento que eu passava. Não palavras vazias, sentimento, cenário inteiro. E era muito legal porque ele me mostrou isso também. Quando ele falava, eu também percebia dessa forma. Era uma comunicação mente a mente holográfica, muito complexa e muito interessante. E aí eu fui me empolgando um pouquinho, mas eu fui ficando com medo, porque eu olhei para o olho dele, e o olho esquerdo dele tinha umas engrenagens, era uma questão tecnológica, e uma membrana subiu. Depois eu fui pesquisar, o nome é membrana nictitante, que é a membrana dos répteis, né? E ele era muito frio, muito frio. Embora ele compreendesse as emoções daquela forma holográfica, ele não expressava nenhuma. Fui ficando com receio, a lucidez que estava boa começou a diminuir. Eu fui vendo a nave, sabe? Comecei a olhar para a nave, tudo extremamente tecnológico. E esse ser se comunicando comigo. Era quase como se eu fosse uma cobaia. Ele estava pesquisando a minha vida, pesquisando meus hábitos. E aí comecei a me assustar com aquela situação, né? E voltei para o corpo, mas eu não voltei da forma convencional, você volta e acorda.
eu voltei da mesma forma, duro, entrando no corpo, como se alguma coisa estivesse me recolocando. E quando eu entrei no corpo novamente, eu vi uma espiral, como se fosse um tipo de indução que eu estivesse fazendo, uma hipnose naquele momento. Aí eu acordei. Eu tenho esse relato no canal também, eu fiz uma ilustração que também está no canal. Dani, é importante você lembrar o pessoal que tenha próximo da cama, né, um papel e um lápis para poder anotar essas experiências físicas. Isso é uma técnica, né? Até diário projetivo ou diário dos sonhos. Inclusive, essa é uma das principais técnicas. Fica ligado nisso, já separa a sua caneta, seu caderno e deixa ao lado da cama. 2 horas da manhã, pega o seu caderninho e anota o que você lembrou. Não importa se você lembrou só um detalhezinho, se você nem lembrou de nada, mas acordou com um sentimento de angústia, um sentimento de felicidade, anota. Essa frequência no anotar vai fazer com que você acabe lembrando com mais intensidade das experiências. Porque você sabe, a gente acorda de manhã, né, Rafa? A gente acorda de manhã e lembrando de muita coisa que passa, você esqueceu tudo. Porque já está condicionado, né, no piloto automático, né? Sim. E aí dá uma certa, atrapalho, né, no meio do processo. Exato. Outra coisa importante é vocês saberem que para você se desdobrar, você não precisa necessariamente utilizar nenhum artifício esotérico. Mas eu vou dar algumas dicas para vocês relacionadas a essa parte, já que vocês querem algumas técnicas ligadas a desdobramento. Primeiramente, a ametista e o quartzo branco são as pedras fundamentais para essa prática. Não que você tenha que ter, mas é sempre importante você ter. O formato Drusa é um formato que induz você a formar o seu grupo e sua equipe em contato com paradores. O formato Torre é o formato Guardião. E o formato Bola para ajudar a circular a energia do ambiente. Agora, o que eu acho mais eficaz nisso é a utilização da aromaterapia. Sim. Através do óleo de lavanda e salves clareia, que é o dito óleo dos esotéricos, dos tarólogos, por quê? Porque ele aumenta, a área das humanas. Automaticamente aumenta o lado da espiritualidade. Isso facilita você para todas as práticas espirituais. E se quiser, pode botar umas gotas de olíbano ou mirra, lembrando que o olíbano está relacionado aos protetores e ele está altamente ligado ao chakra coronário, e a mirra ao lado intuitivo, um sendo a parte masculina de Deus, outra parte feminina de Deus. Então fica essa dica para vocês: lavanda, salves clareia, principalmente olíbano e mirra. Traz uma outra questão que é importante, de você ter o seu cantinho da projeção. Se você conseguir, se você tem um espaço na sua casa que você pode separar para fazer as suas técnicas energéticas, sabe, para você aplicar as dicas do Rafa, criar um ambiente propício para isso. É interessante, você fica condicionado, as suas energias ficam naquele ambiente, é mais fácil. Se você conseguir ter um espacinho ali separado para projeção astral, eu indico. Fiquem ligados no canal dele. Dani, foi um prazer ter recebido você aqui. Prazer é todo meu. Esse episódio ficou demais. Valeu, meu amigo. Eu espero que você volte aqui com mais novidades pra gente. Galera, eu vou deixar para vocês aqui o Instagram dele. Vai estar aí o canal dele. Foi uma honra. Eu quero deixar um beijo para todo mundo lá de Foz do Iguaçu. Tanto os encarnados quanto os desencarnados da colônia Interludium. E é isso, gente. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você curta, você compartilhe com os amigos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Aproveitem essas dicas. Lembrando que o próximo episódio a gente vai tratar de coisas muito interessantes, porque a gente vai estar na fase importante nossa do planeta, que é final de ano, que é Natal, enfim, que é início do ano, Dia de Reis. A gente tem pano para manga para poder tratar aqui. Um beijo no coração de vocês, muita paz, muita luz e muito obrigado por estarem aqui compartilhando comigo dessas ideias. Aí, valeu. Boa semana. Boa semana, Dani. Boa semana.